uma coisa que eu estava pensando quando estava vindo para cá, né, é que para contar a história, assim, dificilmente eu falaria uma história sem falar da defensoria. Acho que as coisas estão muito ligadas pelas circunstâncias do que a gente da entrada aqui, né? Então ali no começo, sabe, de se sentir parte da formação e da criação e ter vivenciado já várias mudanças. E também da história pessoal ali, né, de ter vindo eu e a Lívia junto. A gente escolheu estar aqui no Paraná, né, vir para a defensoria, mas não é aquela coisa assim meio romântica do sentido de, tipo, sempre sonhamos em vir para a defensoria, circunstâncias da vida que nos trouxeram para cá, né? Meu nome é Nicolas Moura Silva, atualmente eu trabalho na defensoria como assessor de tecnologia e inovação, né? Sou defensor público aqui no Paraná desde 2013. Rodei um pouco o estado, alguns cargos diferentes, e já tem uns 2 anos que eu estou na assessoria de tecnologia e inovação. Mas assim, nós dois somos lá de Fora, de Minas Gerais. Eu fiz faculdade lá e foi onde eu conheci a Lívia, né? A gente começou a namorar e eu estava nessa fase e eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer, sabe? Então assim, atirei para tudo quanto é lado, eu tentei várias coisas, eu fiz até vários programas de trainee de empresa. Mas ali, assim, isso era 2011, né? Então, nesse meio, saiu a lei da Defensoria aqui do Paraná. E até mais ou menos, foi em maio também, né? E aí, lá no estágio, todo mundo falava, pô, Defensoria vai ter dos mais de 200 cargos de defensor, pô, um concurso bom. Então, isso ficou lá na cabeça, né? Vou estudar. Então, peguei o edital aqui da Defensoria do Paraná e comecei a estudar. E aí, a gente vem fazer a prova aqui. E é uma coisa engraçada, assim, porque quando você está fazendo prova, você sente se você está indo bem ou não, sabe? Você tem a consciência de que você sabe que você está respondendo ali, né? E eu senti que eu estava indo bem, super bem e tal. E aí eu cheguei nas últimas 4 questões, eram de filosofia e sociologia. E eram 10 matérias, você tinha que fazer no mínimo 25% de cada matéria. Eram 4, eu tinha que acertar pelo menos 1. Eu li as 4, não sabia fazer nenhuma delas. Aí pô, deu aquele desespero. Escolhi lá que eu tinha mais noção, marquei, sei lá, acho que era a letra D, vamos supor, tá? E aí eu falei, cara, vou fazer D em todas, que uma eu vou acertar, não é possível, não vai ser isso que vai me tirar da prova, né? Marquei os 4 D lá, e aí comecei a colorir quadradinho. Aí no meio das colorindo os quadradinhos lá, eu falei, cara, não tá certo, deixa eu ler aquela de novo, vai li, não era D, é C. Mudei para C e mudei as 4 para C, e continuei colorindo. Aí chegou na hora de colorir as 4 últimas lá, caraca, esse negócio de mudar não dá certo. Aí fui lá, contei quantas tinha de A, quantas de B, quanto C, quanto D, quanto E, vi que tinha pouco D, falei, não dá pra mudar, vou voltar pro meu D. Voltei, marquei os 4 D lá. Aí, resultado da prova, né, o ponto de corte foi 70, eu fiz 70 na bica, das 4 eu acertei 3. Então, esse empurrão ajudou, né? E a gente decidiu, nós vamos para o Paraná e vamos construir nossa vida lá na Defensoria do Paraná. E aí viemos juntos, né? Conseguimos ficar juntos, temos filhos agora e tal. Então, assim, faz parte da nossa vida, né? Porque aí a gente, né, escolheu isso e, cara, agora que a gente escolheu, vamos viver isso e construir isso daqui para também a gente se sentir bem, né? Então, a gente vivencia muito a instituição, sabe? Também. Todo dia a gente deve falar de defensoria, acho que não sei algum dia que não falou, as crianças conhecem muita coisa, virou parte da nossa vida também, sabe? Quando a gente morava em Foz do Iguaçu, no começo da nossa atuação, era legal porque assim, Foz do Iguaçu, toda hora tem alguém indo te visitar. Então sempre tinha amigos, familiares, aquele estilo de tanque, todo mundo vai, né? Aqui em Curitiba não, veio o pessoal mais o núcleo principal ali, aí esses que vêm. Até uma das escolhas da gente mudar de cidade foi um pouco por causa disso, é muito mais fácil, né, para eles virem e também para a gente ir lá visitar eles. Então assim, a gente tem bastante contato, graças a Deus, mas ainda é aquela parte que dá uma pontadinha no coração, sabe? Quando você está ali na ponta, no atendimento direto, é tanta coisa, o volume, sabe? Tantas dores envolvidas que você tá naquele negócio de só fazer a máquina ali girar, sabe? Cara, deixa eu entender, ouvir o que você precisa fazer aqui, me dá o próximo, é um monte de prazo, sabe? Na administração, você tem que pensar nesse todo. Eu tenho que olhar numa perspectiva grande e entender como tudo pode andar, tudo pode caminhar, sabe?
E, assim, você acaba lidando com áreas de conhecimento diferentes, sabe? Você lida com... É um trabalho diferente, que eu sempre falo, eu trabalho na atividade fim, você tá... Você acaba assim, faz um, resolve e passa para o próximo, sabe? Ele gira muito rápido. Aqui na administração, não. Sabe? São projetos que vão demorar muito tempo, parece que nunca termina e até você terminar já começaram outros 4, 3, sabe? E o que eu levo muito para mim hoje aqui é o seguinte, assim, como eu posso fazer aquele trabalho lá da atividade fim, sabe? A parte mais legal, que é você pegar e assim, conseguir resolver a vida de alguém, sabe? Ou conseguir uma coisa diferente que não era esperada, mas como a gente pode fazer isso acontecer mais vezes, sabe? E às vezes de uma forma tão natural para a instituição que talvez quem está lá fazendo nem vai perceber o que ele fez para conseguir, mas é porque a instituição enraizou alguma forma de trabalho. Eu tenho muito isso para mim, eu acho que é a minha grande meta, assim, que eu tento ajudar com um pouquinho, né? E assim, eu e a Lívia, a gente, né, no caso, a gente teve filho aqui no início ali, nossos familiares até vinham, mas a gente não tinha tanta essa referência, a gente foi se virando por nós, né? Então também é um pouco dessa jornada de compreensão, de um vai entendendo e auxiliando o outro. Hoje, assim, já mais maduro, a gente vê que um tem que apoiar muito o outro nisso, que talvez na paternidade eu tenha tido uma experiência diferente, aprendido algo diferente, a Lívia é diferente na maternidade. A gente não tem mais, quando eu tinha na infância, né, era muito de ir no centro da cidade, fazer compra, passear e tal. Não se faz muito isso mais, né? Então você vê que assim, eu e a Lívia a gente discute muito que nossos filhos acabam não tendo muito essas vivências, então a gente tenta forçar, sabe, no sentido de falar, explicar que existe, tentar levar eles também nesses ambientes assim, de vida, sabe? Onde você vai no centro da cidade, você vai ver tanto uma pessoa ali que está em situação de rua, quanto às vezes uma pessoa que está bem de vida e tal, e entender que esses dois existem e que a gente tem que ter uma consciência social, sabe? Isso é uma coisa que a gente bate muito com as crianças, de que não adianta você só pensar em si na vida, você também tem que pensar em si, a gente tem que ter aquele lado da terapia de se valorizar, se dar força, mas o fim não é você só, né? Você tem que pensar que você está inserido num mundo, num contexto, e você tem que pensar como melhorar esse contexto como um todo, sabe? Eu acho que a defensoria, ela é parte da minha história. Acho que você não tem como falar do Nico sem falar da defensoria. Hoje eu estou fazendo 38 anos, 13 anos praticamente na defensoria, é um terço já da minha vida, né? E é esse terço onde é o mais recente, onde as crianças apareceram, onde eu casei, então assim, é o terço, vamos dizer, principal hoje, né? Então acho que assim, a defensoria é uma parte muito forte na minha vida. Eu tento não reduzir tudo ao meu trabalho, óbvio, né? A gente tem também nossas particularidades e é importante ter. Mas eu vejo essa importância e eu, assim, olhando para trás, é um orgulho grande de você ver como a defensoria está caminhando, sabe? Está construindo. E eu pensei, pô, eu também ajudei, estou fazendo parte dessa história, né? Que vem mais 30 anos, vai ter que vir, né? Porque a aposentadoria demora.